Bom dia, meu nome é Patrick e eu sou um dos integrantes do Grupo 3. Além de mim, o grupo é composto por Jonathan Silva e Thiago Souza Bastos. Nosso grupo ficou responsável por apresentar sobre elasticidade e sua aplicação. Nós organizamos em tópicos os assuntos que vão ser abordados ao longo desse vídeo. E é importante ressaltar que nós utilizamos o livro de Gregory Mencken como base dos nossos estudos. Então, os conceitos utilizados e os exemplos utilizados são referentes a esse autor, são de sua autoria. Então, aqui nós temos o primeiro tópico, o que é elasticidade. Ele é importante para que possamos entender os demais. É a base. No livro, o autor cria um contexto para chegar no conceito de elasticidade. Que contexto seria esse? Um aumento de preço de gasolina nos Estados Unidos, decorrente de um fator externo. No exemplo, ele utiliza uma guerra no Oriente Médio que afetaria no fornecimento mundial de petróleo. Nesse contexto, ele faz a seguinte pergunta: como os consumidores reagiriam a esse aumento? E a resposta é básica. Eles comprariam, eles consumiriam menos. Mas se você fizer uma pergunta quantitativa, uma pergunta mais técnica, em quanto esse consumo reduziria? E aí surge a elasticidade para explicar essa variação. O conceito básico de elasticidade é o quê? É uma medida do tamanho da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições de mercado. Quais são as mudanças de condições de mercado nesse exemplo? A gasolina aumenta, consumo, a demanda diminui. Isso é a lei da demanda explicada em capítulos anteriores deste livro. Eu sou o Thiago de Souza Bastos e abordarei sobre a elasticidade da demanda. Conforme a definição anteriormente dada sobre elasticidade, é possível defini-la como a proporcionalidade existente entre as condições de mercado e a resposta do consumidor/produtor. Para entender melhor sobre elasticidade, veremos agora sobre a elasticidade da demanda. A elasticidade da demanda mensura a resposta do consumidor em decorrência de alguma alteração nas variáveis do mercado. A elasticidade preço da demanda é uma elasticidade que tem como variável o preço, e de acordo com a variável do preço, se tem uma resposta do consumidor. Quando a resposta do consumidor é significante, se tem uma demanda elástica. Quando a resposta do consumidor é quase que nula, se tem uma demanda inelástica. Como as preferências do consumidor são moldadas por forças econômicas, sociais e psicológicas, não se tem uma regra geral para se definir a curva de demanda. Entretanto, com base na experiência, é possível listar alguns determinantes da elasticidade. Um exemplo é bens com substitutos próximos. Quando se tem um bem com substituto próximo, a demanda tende a ser elástica, porque a alteração no preço desse produto vai causar a compra do produto substituto a ele. Já na questão de bens supérfluos versus bens necessários, os bens necessários tendem a ter demanda inelástica, porque a alteração do preço desse produto não vai gerar uma queda, uma variação significante da demanda do consumidor. Já nos bens supérfluos, quando se altera o preço, vai gerar uma alteração na demanda do consumidor. Ou as pessoas vão comprar mais ou vão comprar menos daquele bem. Na questão de horizonte de tempo, com o período mais longo, a demanda tende a ser elástica. Com o tempo mais curto, a demanda tende a ser inelástica. Um exemplo é a gasolina. Quando se tem alteração do preço da gasolina, naquele momento que ela for alterada, não se tem uma alteração ali da questão da demanda daquele produto. Entretanto, no longo prazo, as pessoas vão se adaptando de modo a consumir menos gasolina, comprando carros mais desenvolvidos que consomem menos combustível. As pessoas começam a morar mais próximo dos locais de trabalho para reduzir a locomoção, de modo que a demanda é reduzida e se tem uma demanda elástica. Definição de mercado. Quando o mercado é restrito, ele tende a ter demanda elástica, e quando o mercado é amplo, ele tende a ter demanda inelástica. Um exemplo é o mercado de eletrodomésticos e o mercado de sorvete. O mercado de sorvete, como é mais restrito, a alteração no preço do sorvete vai gerar uma demanda elástica, porque as pessoas ou vão comprar mais sorvete ou vão comprar menos sorvete. O cálculo da elasticidade de preço da demanda é feito pela variação percentual na quantidade demandada sobre a variação percentual do preço. Aqui eu trouxe um exemplo em que K tem preço R$100 e quantidade demandada 200, e T tem preço R$150 e quantidade demandada 160. Quando eu vou de K para T, o preço aumenta 50% e a quantidade demandada reduz 20%. Colocando na fórmula, 20 sobre 50 dá uma elasticidade de 0,4. Fazendo o caminho inverso de T para K,
o preço reduz 33% e a quantidade demandada aumenta 25%, colocando na fórmula 25 sobre 33 resulta numa elasticidade de 0,76. Como a elasticidade na ida deu diferente da elasticidade na vinda, se tem um problema porque eu estou percorrendo caminhos iguais. Para resolver esse problema, se utiliza o método do valor médio, em que é a variação sobre a média. A variação é o valor final menos o inicial e a média é a soma dividido por 2. Aqui o P é o preço e Q é a quantidade demandada. Vou usar o mesmo exemplo da questão anterior. E o método do valor médio ele vai ser utilizado tanto para o preço quanto para a quantidade demandada. Aqui do preço deu 50 sobre 125. O 50 é da variação de 100 para 150 e 125 é a média entre esses dois valores, que resulta numa variação de 40% do preço. Aqui na quantidade demandada dá 40 sobre 180. O 40 é da variação de 200 para 160 e 180 é a média entre esses dois valores, resultando numa variação de 22% da quantidade demandada. Colocando na fórmula 22 sobre 40 resulta numa elasticidade de 0,55. Essa elasticidade é tanto para a ida quanto para a vinda. Variedade das curvas de demanda. Como o cálculo da elasticidade é feito pela fórmula elasticidade de preço é igual a variação percentual na quantidade demandada sobre a variação percentual do preço, a demanda ela varia em alguns casos. Ela é considerada elástica quando a elasticidade é maior que 1, ou seja, a variação percentual na quantidade demandada é maior do que a variação percentual do preço. A demanda é inelástica quando a elasticidade é menor que 1, ou seja, a variação percentual na quantidade demandada é menor que a variação percentual do preço. E a demanda é considerada unitária quando a elasticidade é igual a 1, ou seja, a variação percentual na quantidade demandada é igual à variação percentual do preço. Compreendida a parte matemática, partiremos para a análise geométrica. Gráfico A tem uma quantidade demandada constante no 100, uma reta vertical, e uma variação no preço de 4 para 5. Como o cálculo é feito pela variação da quantidade demandada sobre a variação do preço, e aí não há variação da quantidade demandada, ela é nula, zero sobre qualquer coisa dá zero. E a elasticidade zero é menor que 1. E quando a elasticidade é menor que 1, a demanda é considerada inelástica. Nesse caso, ela é perfeitamente inelástica porque a variação é nula. Gráfico B. A quantidade demandada varia 11% e o preço varia 22%. Como a quantidade demandada varia menos que o preço, se tem uma demanda inelástica. Gráfico C. A quantidade demandada varia 22% e o preço varia 22%. Como ambas variam o mesmo percentual, se tem uma demanda unitária. Gráfico D. A quantidade demandada varia 67% e o preço varia 22%. Como a quantidade demandada varia maior que o preço, se tem uma demanda elástica. Gráfico E. A demanda é perfeitamente elástica porque uma queda no preço resulta numa quantidade demandada infinita. Então, dando continuidade na apresentação, temos aqui o tópico 5, receita total e elasticidade de preço da demanda. Vamos utilizar um gráfico para auxiliar na explicação da receita total. Certo. Ao estudarmos mudanças da oferta ou da demanda em um mercado, uma variável que frequentemente desejamos estudar é a receita total. E o que é a receita total? É a quantia paga pelos compradores e recebida pelos vendedores de um bem, calculado como o preço do bem multiplicado pela quantidade vendida. Ou seja, a receita total é a multiplicação do preço do produto pela quantidade vendida dele. E é válido ressaltar que, independente do tipo de mercado, essa fórmula permanece. P vezes Q, preço vezes quantidade vendida. O gráfico vem como um exemplo dessa explicação. Aqui nós temos um retângulo, onde a altura equivale ao preço do produto, enquanto a largura equivale à quantidade de produtos vendida. O produto aqui equivale a $4, enquanto a quantidade vendida foram 100. Como havia dito, receita total é P vezes Q, preço do produto vezes quantidade vendida. Então, basta multiplicarmos $4 por 100 quantidades, equivalendo, dando um total de $400. Ou seja, a receita total, neste gráfico, é a área do retângulo. Então, essa parte foi uma explicação mais superficial e básica. Agora, se fizermos uma pergunta mais complexa, como a receita total varia à medida que nos movemos ao longo da curva da demanda? A resposta é: depende da elasticidade de preço da demanda. E aqui nós temos dois casos: se a demanda for inelástica e se a demanda for elástica. Então,
nesse caso aqui da demanda inelástica, nós percebemos que há um aumento de preço de $4 para cima, enquanto a quantidade diminui, a quantidade vendida desse produto diminui de 100 para 90. Notamos aqui que, ao calcularmos, vamos ter 450. Enquanto no cálculo da demanda elástica, vamos ter um aumento também de $1, porém a diminuição da quantidade vendida, em vez de ser 10, vão ser 30, triplicou. Obviamente, ao calcularmos, vamos ter aqui 450, uma receita total com lucro extra, enquanto essa, na demanda elástica, vai diminuir. E, ao observarmos isso, nós podemos obter algumas regras gerais. A primeira, quando a demanda é inelástica, o preço e a receita total movem-se na mesma direção. Quando a demanda é elástica, o preço e a receita total movem-se em direções opostas. Se a demanda tem elasticidade unitária, a receita total permanece constante quando o preço varia. No tópico 6, nós temos elasticidade e receita total ao longo de uma curva de demanda linear. Ou seja, nós vamos observar como a elasticidade varia ao longo de uma curva de demanda linear. Para isso, nós vamos utilizar o auxílio de uma ilustração. Então, aqui, vamos utilizar esse gráfico para auxiliar a explicação. Nós sabemos que uma inclinação em uma curva de demanda linear sempre é constante, já a elasticidade nem sempre. Então, essa inclinação é definida como o aumento dividido pela distância, ou seja, é a razão entre a variação de preço e a variação de quantidade. Certo? O que mais nós podemos observar nesse gráfico? Nós podemos observar que toda vez que o preço aumenta em 1, a quantidade é reduzida em 2 unidades. Voltando à explicação da afirmação que eu fiz, que a inclinação é constante, mas a elasticidade nem sempre não, nós vamos explicar isso. E por que acontece dessa maneira? Isso acontece porque essa inclinação é a razão entre as variações das duas variáveis. Já a elasticidade é a razão entre as variações percentuais das duas variáveis. Para melhorar a explicação, nós vamos utilizar essa tabela aqui. E essa tabela, ela mostra a escala de demanda da curva de demanda linear do diagrama. Então, para calcular a elasticidade de preço da demanda, eles utilizam o método do ponto médio. E o que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que nos pontos com os preços baixos e quantidades elevadas, a curva da demanda é inelástica. Já nos pontos com preço alto e quantidade baixa, a curva da demanda é elástica. Além disso, essa tabela ela também vai apresentar a receita total em cada ponto da curva de demanda. Então, vamos fazer uma breve análise. A gente pode observar aqui que quando o preço é $1, por exemplo, a demanda é inelástica e um aumento no preço para $2 eleva a receita total. Já quando o preço é $5 e a demanda é elástica, o aumento no preço para $6 reduz a receita total. Já entre $3 e $4, a demanda tem elasticidade unitária e a receita total é igual para os dois preços. E no último parágrafo referente a esse tópico, Gregory Mencken finaliza desta maneira. A curva da demanda linear ilustra o fato de a elasticidade de preço da demanda não ser necessariamente a mesma em todos os pontos da curva. Uma elasticidade constante é possível, porém nem sempre é o caso. Bom dia, meu nome é Jonathan Silva Oliveira e agora irei abordar a respeito de outros tipos de elasticidade, entre elas a elasticidade renda da demanda e a elasticidade cruzada da demanda. E posteriormente irei falar sobre a elasticidade preço da oferta. Quanto a outras elasticidades da demanda, a elasticidade que conceituaremos agora é a elasticidade renda da demanda. Ela mede o quanto a quantidade demandada varia conforme a renda do consumidor. Quando temos nossa renda crescida, consequentemente temos mudanças no nosso comportamento ou nos nossos hábitos como consumidor. Essa variação podendo ser positiva ou negativa. Diminuindo a venda, cortamos o consumo de vários bens ou serviços. A gente mede a elasticidade renda da demanda da seguinte forma: pelo cálculo da razão entre a variação percentual na quantidade demandada em relação à variação percentual da renda. Logo abaixo a gente tem a categoria para os bens normais e para os bens inferiores. Para os bens normais, a elasticidade da renda é maior do que zero, ou positivo. Aqui, quando aumentamos a nossa renda, aumentamos também proporcionalmente o consumo sobre certo bem. Já para os bens inferiores, quando aumenta-se a renda, diminui-se o consumo de certo bem. Já a elasticidade cruzada da demanda, aqui vamos cruzar o comportamento de um certo bem em relação ao outro. Ou seja, a elasticidade preço cruzada da demanda, ela mede o quanto a quantidade demandada de um certo bem responde às mudanças no preço de outro bem. Ela é calculada da seguinte forma: elasticidade preço cruzada da demanda é igual ao cálculo
da razão entre a variação percentual na quantidade demandada do bem 1 em relação à variação percentual do preço do bem 2. Agora imagine que eu tenho um bem substituto. Para os bens substitutos, a elasticidade de preço cruzado é maior do que zero. O que é substituir um bem? Por exemplo, a gente pode pegar a gente pode relacionar o cachorro-quente e o hambúrguer. Por exemplo, eu vou a uma lanchonete e vejo que o preço do hambúrguer aumentou em relação ao cachorro-quente. Nesse caso, você escolherá o hambúrguer ou o cachorro-quente? Claro que o cachorro-quente, devido ao seu preço inferior ao do hambúrguer. Aqui, com o aumento do preço do hambúrguer, consumiremos mais cachorros-quentes. Para bens complementares, em que sua elasticidade de preço cruzado é menor do que zero, podemos pegar como exemplo o aumento do preço da gasolina. Nesse caso, devido ao aumento do preço da gasolina, se tornará menos atrativo andar de carro. Portanto, o consumidor passará a andar menos de carro e trocará o uso do carro por transporte público ou até mesmo o uso de bikes. Agora, quanto à elasticidade de preço da oferta, a gente tem que a oferta, nesse caso, será pensada numa abordagem do produtor, alguém que vai nos disponibilizar bens e serviços. Quando agarrados à ideia do conceito da lei da oferta, ela nos afirma que quanto mais elevados os preços de um bem, maior será a sua quantidade. Ou seja, enquanto o preço de um bem aumentar, mais motivados ficarão os produtores em produzir o bem. Aqui a elasticidade de preço da oferta medirá o quanto a quantidade ofertada responde às mudanças de preço. Como calculamos isso? A partir da razão entre a variação percentual da quantidade ofertada em relação à variação percentual do preço. Logo abaixo a gente tem um exemplo e nele está descrito um aumento do preço de um bem em 8% e o aumento da quantidade ofertada de um bem em 16%. Fazendo o cálculo da elasticidade de preço da oferta, chegamos ao resultado 2. Logo, temos um perfil de produção elástica. Partindo para uma análise gráfica da variedade das curvas, a gente vai entender agora o comportamento de cada gráfico aqui presente. Inicialmente, a gente tem a oferta elástica, onde a elasticidade é maior do que 1. Aqui no gráfico, há aumento de 22% no preço de um bem, que provoca um aumento de 67% de um bem na quantidade ofertada. Aqui há aumento razoável do preço e há uma expansão significativa da produção ou da quantidade demandada. Já na figura à direita, onde a oferta é inelástica, a elasticidade é menor que 1. Há um aumento de 22% no preço, que provoca um aumento de 10% na quantidade ofertada. Neste caso, um aumento significativo no preço, mas o ofertante não aumenta tanto a quantidade. Na terceira figura, a gente tem a oferta com elasticidade unitária, onde a elasticidade é igual a 1. Aqui há um aumento de 22% no preço, o que provoca um aumento de 22% na quantidade ofertada. Neste caso, a variação de preço e quantidade estão na mesma proporção. Aqui nós temos dois casos extremos. No gráfico à esquerda, a oferta é perfeitamente elástica, onde a elasticidade é infinita. Neste caso, a situação é desenvolvida em um mercado perfeito e o preço é dado em R$4. A esse preço tem uma série de ofertantes produzindo. Se eu destacar demais este preço ou diminuí-lo, ele sempre vai tender a R$4, todos trabalhando sobre esta faixa de preço. Já na oferta, ou no gráfico à direita, a oferta perfeitamente inelástica, a elasticidade é igual a zero. Ou seja, eu estou no máximo da capacidade produtiva. Aqui aumentamos o preço, que era de R$4 e passou a ser R$5, mas não aumentou-se a quantidade. Em relação aos determinantes da elasticidade da oferta, então, quanto mais fácil é para os vendedores mudarem a quantidade que produzem, maior vai ser a elasticidade de preço da oferta. Por exemplo, a oferta de propriedade à beira-mar é mais difícil de variar, portanto, ela vai ser menos elástica que a oferta de carros novos. Para muitos bens, a elasticidade de preço da oferta ela é maior a longo prazo que a curto prazo, pois empresas podem construir novas fábricas ou novas empresas podem entrar no mercado. Alguns desses conceitos eles foram vistos ou são semelhantes aos conceitos dados na elasticidade da demanda. Logo, concluímos que o estudo da elasticidade é de grande importância e, através dele, podemos compreender e discutir os limites e as interações entre as esferas do mercado. Isso nos auxilia para o desenvolvimento dessa atividade tão presente em nossas vidas. E aqui temos a referência.
disposta no livro de Gregory Mankiw,